Isso deve responder também ao porquê de algumas pessoas nascerem saudáveis e muitas vezes ricas e outras pobres, estropiadas, verdadeiros aleijões. Isso mesmo. São missões, resgates e aprendizado nas mais diversas maneiras, sempre causadas pelo próprio espírito. Acontece também, muitas vezes, de um espírito mais elevado moralmente, reencarnar com um grande problema, a fim de dar um exemplo de abnegação e fé para aqueles que vierem a conhecê-lo. Não existe castigo, Eolo. Existe, sim, oportunidades novas. E também, conforme li neste livro espírita, dias atrás, vem responder às indagações de muitos a respeito da morte prematura de bebês que, seguindo-se simplesmente o pensamento de céu e inferno, estes estariam sendo beneficiados indo para o céu, enquanto que se algum outro crescesse e se transformasse num criminoso, por exemplo, fatalmente seria condenado ao inferno eterno. Nesse caso, o primeiro dos bebês foi para o céu, simplesmente porque não teve a chance de errar. Talvez, se sobrevivesse, pudesse chegar a ser pior que o segundo e, da mesma maneira, se o segundo bebê tivesse tido uma morte prematura, teria ganho o céu como recompensa. Você entendeu muito bem, Eolo. Muito bom esse seu exemplo. Agora, diga-me uma coisa, Rubens. Por que está acontecendo tudo isto comigo? Essa sua aparição, essas suas lições. Já lhe disse que em breve ficará sabendo. Por favor, diga-me uma outra coisa. Você conhece Geraldo? Seu cunhado. Você o conhece? Sim. Eu ouvi a voz dele 15 dias atrás. Tenho certeza que era a sua voz. Você tem razão. E por que ele não está aqui e por que não o vi? Espere. Quem foi que eu vi ontem voando? Era Geraldo. Não. Era eu. Geraldo ainda não tem permissão para se fazer visualizar. Permissão? Sim, Eolo. No plano espiritual, tudo depende do merecimento de cada um. E Geraldo não é merecedor como você? Digamos que o merecimento seja medido por ações que são, digamos, contabilizadas a nosso favor. Geraldo ainda necessita de mais um pouco de trabalho no bem para conquistar esse prêmio. Mas pode ter certeza de que ele já está bem pino disso. Mas teve permissão para se fazer ouvir. Sim. E por que ele não fala comigo, agora? É um pouco complicado, Eolo. Para alguns espíritos tudo é muito simples e fácil, mas para outros que ainda têm muito a evoluir, são necessárias certas técnicas e o concurso de outras entidades para se provocar um fenômeno dessa natureza. Você está querendo dizer que para Geraldo conseguir ser ouvido por mim houve necessidade da ajuda de outros espíritos? Isso mesmo. Para aquela pequena frase, foi necessário o auxílio de outras entidades. Entendo. Capítulo 5. Algumas explicações. Naquele mesmo instante, na casa de Eolo. Alô? Dona Nelma? Sim. Aqui é o Armando. Olá, Armando. Como vai? Tudo bem, Dona Nelma. Eu estou ligando porque, bem, gostaria que o Eolo não soubesse a respeito desta minha conversa com a senhora. Fale, Armando, pede a mulher, preocupada. Sabe? Continua o funcionário da loja, é que achei Eolo um tanto estranho hoje de manhã. Estranho? Sim. Ele passou aqui na loja dizendo que tinha um compromisso e que não sabia a que horas voltaria. E ele não falou para onde iria. Não, mas percebi que ele estava com as botas que usa quando vai voar e também vi que seu parapente se encontrava no automóvel. O parapente estava no automóvel. Isso mesmo, e ele tomou o rumo da estrada.
Mas ele não me disse nada a respeito de voar hoje. Ele só voa aos domingos e com seus amigos. Você tem certeza de que ele tomou a estrada, Armando? Tenho quase certeza, porque ele pegou aquela estradinha de terra aqui no fim da avenida e esse caminho leva até a estrada de rodagem. E levou o Luiz junto. A que horas foi isso, Armando? Bem de manhã. Eu comecei a ficar preocupado e tomei a liberdade de telefonar para alguns de seus amigos para saber se haviam planejado voar hoje. Sabe, Dona Nelma, agora estou também preocupado porque ele pode ficar zangado comigo por eu ter ligado. Não se preocupe, Armando. Ele não ficará zangado, não. Você apenas está demonstrando preocupação com ele. Mas diga-me uma coisa. Por que acha que ele foi voar? Talvez tenha levado seu parapente para alguém. É que quando ele partiu, assim que o carro entrou em movimento, ouviu dizer, como quem fala consigo mesmo, sabe? Você ouviu o quê, Armando? Ele disse: voaremos alto, hoje, meu amigo. Ele disse isso. Com essas mesmas palavras. Obrigada pela informação, Armando. Vou ligar para o Haroldo. A senhora quer que eu faça algo? Não, Armando. Fique tranquilo. Até logo, então. Até logo. Nelma desliga o telefone e, incontinenti, procura um número na lista telefônica, discando-o em seguida. Preciso falar com o Haroldo. Diga-lhe que a Nelma, esposa de Eolo. Alguns segundos se passam. Alô? Nelma? Ela mesma, Haroldo. Como vai, Nelma? Tudo bem, Haroldo? Apenas preciso de uma informação. Pode falar. Por acaso, Eolo iria voar hoje? Eolo? Que eu saiba, não. Pelo menos, não me disse nada e ele não costuma voar na segunda-feira. Por que me pergunta isso? Aliás, um funcionário dele ligou-me e perguntou a mesma coisa. Nelma, então, conta a conversa que teve com Armando, inclusive comentando sobre os últimos acontecimentos ocorridos com o marido. Mas o que será que está acontecendo com ele? Pergunta Haroldo. Você acredita em mediunidade, em espiritismo, Haroldo? Definitivamente não, Nelma. Nunca acreditei nessa história de espiritismo. No caso de Eolo, chego a pensar que possa ser algo relacionado a algum tipo de estafa, apesar de não entender muito sobre o assunto. Mas fique tranquila. Irei até a montanha verificar se ele se encontra lá. A propósito, Nelma, já tentou ligar para o telefone celular dele? Já, mas encontra-se desligado. Eu vou até lá. Vou também, resolve Nelma, vou com o meu carro. Você não quer que eu passe em sua casa e apanhe? Carla poderá ir junto. Acho melhor não perdermos tempo, Haroldo. Nos encontramos lá. Creio que você chegará primeiro. Eu a aguardo na entrada da cidade. Está bem. Dizendo isso, Nelma desliga o telefone e sai com o carro. Perto de meia hora depois chega à entrada da cidade, onde Haroldo a espera. Faz tempo que chegou? Não, Nelma. Cheguei há poucos minutos. Siga-me com o carro. Vamos até a montanha. Depois de percorrerem uma estrada de terra, chegam à base da grande elevação onde se encontra o automóvel de Eolo. Ao lado do veículo está um funcionário de sua loja. Luiz, onde está o Eolo? Está lá em cima da montanha, Dona Nelma. Eu o levei até lá e ele pediu-me para ir buscá-lo, caso não decolasse dentro de 2 horas. E quanto tempo faz que você o levou até lá? Mais ou menos 1 hora.
Vamos até lá, Haroldo. Não estou entendendo, diz o amigo, o que ele estará fazendo lá em cima até agora. Não estou gostando nada disso. Vamos rápido. Vamos. Subem, então, a montanha por uma estreita estrada lateral que chega ao topo por detrás do local de onde eles decolam. Veja ele lá, Haroldo, diz Neumann. Mas o que ele está fazendo? Pergunta o homem, estacionando o carro e desligando o motor. Parece que está falando e gesticulando, nota a mulher. Meu Deus, o que estará acontecendo com Eolo? Ele parece mesmo falar com alguém, mas não vejo ninguém com ele. Nem eu. Vamos nos aproximar a pé, com cuidado, para não sermos notados. Quem sabe conseguimos ouvir o que ele fala. Sua esposa e seu amigo estão vindo para cá, Eolo, revela Rubens. Quem? Pergunta, olhando na direção que Rubens lhe aponta. Estava tão entretido com a conversação que nem notara a vinda de Nelma e Haroldo. Até outro dia, Eolo. Espere, Rubens. Gostaria que eles o vissem também. Impossível isso, meu amigo. Não possuem a mediunidade própria da vidência. Mas você não pode fazer com que o vejam. E ainda não, Eolo. Ainda não. Até outro dia e procure aprofundar-se mais em tudo o que lhe disse para que possa entender mais o que está acontecendo e também sobre as verdades da vida. Na doutrina espírita. Sim. E quando o verei novamente? Logo, logo. Farei contato. Obrigado pelas explicações. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe também. Eolo, com quem está falando? Pergunta Nelma, visivelmente impressionada com o que vê e, principalmente, com o que ouve. Vocês não viram ninguém aqui comigo? Não vimos ninguém, Eolo, responde Haroldo. É uma pena. Nesse momento, Nelma já se encontra próxima do marido e o abraça com lágrimas nos olhos. O que está acontecendo, querido? Você ia voar sem a presença segura de seus companheiros? E uma longa história, Nelma. Vamos para casa. Venha também, Haroldo. O amigo ajuda a colocar o equipamento em seu carro e descem a montanha, onde pedem ao funcionário que leve o automóvel de Eolo para a loja, enquanto este dirige o da esposa, combinando com Haroldo para que vá até a sua casa mais à noite para que ele lhe dê algumas explicações sobre o que lhe está acontecendo. É noite e pequena reunião acontece na casa de Eolo, onde também estão presentes Nelma, Haroldo, Carla, sua esposa, e Mari seu marido, Dr. Léo, que Nelma convidara por serem espíritas. Apenas as filhas do casal não participam. Eolo, que já havia colocado Nelma a par de tudo, conta, agora, novamente, aos presentes, com todos os detalhes, tudo o que lhe acontecera, desde que ouvira a voz até o diálogo com Rubens. Muito bem, Eolo, diz Léo, e o que pensa a respeito de todos esses fatos que lhe aconteceram? Confesso que estou um pouco assustado. Tudo aconteceu muito de repente e nem tive tempo de raciocinar a respeito. Na verdade, sinto-me muito. Nem sei explicar. Agoniado. Talvez ansioso. Não sei se vocês me entendem. É que, de repente, como já disse, recebi uma carga muito grande de informações, de raciocínios que, para falar assim de uma maneira bem simples, bagunçaram a minha mente, colocando-me uma nova visão da vida e tem momentos que nem sei se devo acreditar em tudo isso. Eu entendo você, Eolo, diz Léo, também já passei por algo parecido, quando minha mediunidade aflorou de uma hora para outra. Mas gostaria de lhe fazer uma pergunta. Faça, Léo. Você ouviu algumas explicações a respeito de Deus, da vida, da reencarnação, enfim do porquê de tudo isso, não foi? E você acha que haveria um jeito,
uma maneira diferente de ser. Vou definir melhor. Você seria capaz de imaginar uma explicação melhor, mais lógica a respeito da vida, que melhor definisse a bondade e a justiça de Deus. Da maneira como lhe foi explicado por Rubens, você percebe e entende a diferença que existe entre os homens, espíritos encarnados. Você é capaz de entender e aceitar o porquê de alguns nascerem e viverem saudáveis e outros doentes, uns com recursos financeiros para levar uma vida terrena digna e outros que nem têm o que comer. Não é verdade? Você tem razão. O que está acontecendo comigo é que sinto-me angustiado, ansioso por novos conhecimentos a respeito de tudo isso. Quero saber onde vivem os espíritos desencarnados, onde, por exemplo, Rubens habita. Nem deu tempo de lhe perguntar. Enfim, vocês devem entender que vi e conversei com um fantasma hoje, e isso não é nada corriqueiro na vida de uma pessoa. Léo sorri e é Mara quem fala agora. Com o tempo você se acostumará, Eolo. Eu já me acostumei. Você também os vê? Eu e Léo, quando permitido pela espiritualidade. Permitido. Sim. Nós não vemos o que e quando queremos. Vemos o que nos mostram. Vemos aqueles que querem que os vejamos. E vemos coisas muito feias também, Eolo. Coisas feias? Como assim? Você não precisa ficar preocupado com isso, Eolo, mas devo lhe informar que, com a vidência, assim como vemos espíritos bons e muitas vezes muito bonitos na aparência e na maneira de se apresentarem, como as próprias vestimentas que usam, de outras vezes, vemos também entidades infelizes e com complexões físicas bastante desagradáveis. Meu Deus! Isso não quer dizer que, necessariamente, você venha vê-los. Talvez visualize apenas esse irmão de nome Rubens e por algum tempo também. Talvez ele tenha a missão de explicar-lhe todas essas coisas a fim de encaminhá-lo à doutrina espírita. Pode ser isso, mas creio que, assim que você tiver mais conhecimentos, vai querer colocar essa sua mediunidade a serviço de muitos necessitados. Necessitados? Você irá aprender que muitas vezes, no que denominamos de reuniões mediúnicas, os espíritos superiores valem-se de nossa mediunidade para poderem auxiliar mais rapidamente espíritos desencarnados que não entendem ainda a situação em que se encontram. Através da mediunidade que pode ser a da psicofonia, ou seja, a que os espíritos se comunicam através de nossa fala, conversamos com eles e, com o auxílio de nossas vibrações mais materializadas, conseguimos, nós e uma equipe espiritual, que coordena esse tipo de trabalho, fazer com que consigam ver espíritos que irão auxiliá-los, encaminhando-os para hospitais, escolas, enfim, para onde melhor lhes seja necessário, para uma readaptação no verdadeiro plano da vida. Hospitais, escolas. Sim. Hospitais, escolas, moradias. Você acha que o plano espiritual é um céu com flocos de nuvens, onde os desencarnados ficam na ociosidade, em êxtase eterno? Não é asa, não. Há muito trabalho e aprendizado no outro lado da vida. Além disso, quando desencarnamos, nós, espíritos, abandonamos o nosso corpo material e partimos revestidos de um corpo intermediário, chamado perispírito e que, na maioria das vezes, encontra-se lesado pela doença ou mal que tirou a nossa vida corpórea. E esse perispírito tem que receber um tratamento em um hospital. Meu Deus! Quanta coisa nova! Na verdade, Eolo, este nosso corpo material é uma cópia de nosso perispírito. É muita informação de uma só vez, Mara. Sei disso. Por esse motivo, vou lhe arrumar alguns livros para que possa estudar com bastante calma. E que livros são esses? As obras básicas de Allan Kardec, ditadas por vários espíritos,
e uma coleção de livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, o conhecido Chico Xavier. Esses livros foram escritos, como já disse, através de psicografia, pelo espírito de um médico, de nome André Luiz. Nesses livros, você irá encontrar as explicações para todas as suas dúvidas e o esclarecimento sobre todos esses assuntos. Já ouvi falar a respeito da psicografia, interrompe Haroldo que, até aquele momento, limitara-se a ouvir. O espírito se comunica, utilizando a mão do médium para deixar a sua mensagem, não é? Isso mesmo, confirma Léo. Como disse, já ouvi falar disso, mas devo confessar que não consigo acreditar. E eu não entendo uma coisa, diz Nelma Eolo disse que viu um parapente no domingo. Isso é possível, Léo. Espíritos superiores, que acredito ser o caso desse nosso irmão Rubens, têm a capacidade de conseguir o que desejam e mesmo apresentarem-se da maneira que mais lhes aprouver. Também não consigo entender o porquê de tudo isso, fala Eolo. Quando perguntei ao Rubens, ele me disse que em breve saberei a razão. Você tem alguma ideia, Léo? Por que todo esse trabalho, essa atenção para comigo? Resumindo, por que eu? O que posso lhe dizer, Eolo, é que a espiritualidade sabe o que faz e se isso está acontecendo com você, é porque existe alguma forte razão. Além do mais, essa sua mediunidade não surgiu por acaso. Certamente, você já reencarnou com esse comprometimento. Comprometimento? Sim. Muitos, antes da reencarnação, já se comprometem com a espiritualidade maior, com algum trabalho aqui no plano material e os médiuns têm essa particularidade, assim como tantos outros que, mesmo sem trabalharem com a mediunidade, se comprometem a trabalhar em outros setores. Mas, respondendo mais corretamente à sua pergunta, posso dizer-lhe que essa foi a melhor forma de chamar a sua atenção para a doutrina espírita. Veja que você já está com 38 anos de idade e ainda não se viu diante da oportunidade de cruzar com o espiritismo. Agora, nada impede que você não queira seguir esse caminho. Todos nós temos o livre-arbítrio de fazer o que acharmos melhor. Outra coisa muito importante, Eolo, é que ninguém tem a pretensão de fazê-lo aceitar as verdades do espiritismo. Você deverá, se quiser, estudar e raciocinar sobre essa doutrina porque, se aceitá-la e resolver segui-la e trabalhar por ela, é muito importante que realmente acredite em suas verdades. O espiritismo, através de seus adeptos, nunca, ou pelo menos, não deve ser imposto a alguém e, sim, ser levada a oportunidade para que esse alguém o estude e resolva, por si próprio, se deve ou não segui-lo. E material de estudo é o que não falta. São muitos os livros bons que falam sobre o assunto. Gostaria muito de estudar essa doutrina, Léo. Se você puder me indicar os livros corretos. É o que faremos, Eolo, interfere Mara. Nesse mesmo momento, no plano espiritual. E, então, Rubens falou com Eolo. Pergunta a Geraldo aquele que muito auxiliou quando de sua desencarnação e que agora o abriga em sua moradia numa colônia do plano espiritual. Trata-se de uma colônia de socorro com um grande hospital e escola que ministra cursos para aqueles que ali chegam. Geraldo, quando lá chegara, socorrido que fora por uma equipe da qual Rubens fazia parte, passou por um período de adaptação, aprendendo a superar a saudade dos seus. Agora, frequentando um curso de formação de visitadores da crosta, tivera sua primeira oportunidade prática quando, auxiliado por equipe treinada, falara com Eolo. Utilizara o apelido Lolo, carinhosamente utilizado por ele quando na Terra, a fim de dar veracidade à comunicação. Ainda não possuía todos os conhecimentos para atuar mais diretamente sobre os encarnados, mas lhe fora permitida essa pequena missão, tendo em vista o seu grande relacionamento com o cunhado, quando no plano terrestre. Geraldo,
Espírito já bastante desenvolvido em termos de bondade e desprendimento, tiveram uma missão muito comum na Terra. A de influenciar os passos de outro espírito encarnado, no caso, Eolo. E isso lograra com pleno êxito. Conseguira encaminhá-lo em trabalhos de assistência a necessitados, trabalho até hoje desenvolvido por Eolo no orfanato para o qual dedicava algumas horas da semana auxiliando as crianças, bem como auxílio financeiro à entidade mantenedora da instituição beneficente. Na verdade, seu maior trabalho era o de angariar, cada vez mais, novos contribuintes para o orfanato. Agora, chegara a hora de desenvolver um outro trabalho. O da mediunidade. Falei, Geraldo, e creio ter tido o sucesso esperado. Eolo demonstra grande interesse pela doutrina e pude perceber que muitos conhecimentos que já detinha antes de seu retorno material à Terra, parecem estar lhe vindo à tona. Entendeu e aceitou as ideias como se elas lhe fossem bastante familiares. E você acha que ele vai trabalhar pela causa? Tenho grande esperança nisso. Que bom. Tenho certeza de que vamos conseguir o nosso intento. E teremos também um grande trabalho para protegê-lo. Percebi a presença, embora distante, de Romão e Emídio. Não conseguiram aproximar-se de nós por causa da proteção que tivemos, mas não vacilarão em tentar impedir o sucesso da missão. Quem são eles, na verdade, Rubens? Você pediu-me que tomasse cuidado, mas não me disse quem são ou quem foram, quando encarnados. Creio que você não esteja ainda em condições de ter conhecimento de seu passado, Geraldo. Apenas posso lhe adiantar que essas duas criaturas possuem forte ligação conosco. Com você, comigo e com Eolo. Oportunamente, eu lhe darei mais detalhes. Apenas me diga uma coisa. Essa ligação remonta de muito tempo. Muito tempo, sim, Geraldo. Mais de um século atrás. E eles nutrem ódio por Eolo? Sim. Muito ódio. Culpa de Eolo. Na verdade, resgate de um outro passado e nossa grande missão, além de apoiar Eolo, é a de auxiliar esses dois espíritos bastante infelizes, mergulhados e escravos do ódio, e do pensamento de vingança. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 6. Romão e Emídio. No sábado seguinte, vamos encontrar Romão e Emídio, acocorados bem à borda de um ponto da montanha, um pouco distante de onde Eolo costuma decolar. Na verdade, encontram-se naquele mesmo local, porém numa outra dimensão, mais precisamente, em zona umbralina, espacialmente localizada naquele mesmo local, em outra faixa de vibração. Espíritos infelizes, presos a passado bastante distante, ainda trajam vestimentas do século XIX, bastante puídas e esfarrapadas, e suas faces trazem a marca da maldade, da revolta e do ódio. Romão ainda possui característica bastante peculiar. Traz sobre o ombro esquerdo, uma negra ave que sempre o acompanha. Não se trata de ave conhecida e catalogada por algum mitólogo, misto de urubu com algum tipo de gavião, e suas penas mais se parecem a pelos embaraçados e espetados em pele vermelha, com muitas falhas. Verdadeiramente, um estranho trio, haja vista que a ave nada mais é do que uma entidade já muito transmudada naquela apresentação através da hipnose de habitantes da zona umbralina. E a visão que se tem daquele cenário em nada se parece com a imagem vista pelos olhos de alguém do plano material, que ali certamente verá um céu muito azul e nuvens muito brancas, iluminadas pelo sol, bem como diversos matizes coloridos em algumas pequeninas flores a pontilhar um chão gramado e com pequenos espaços de vegetação rasteira. Porém, pelos olhos de um médium vidente, por exemplo, alcançando a dimensão onde aquelas criaturas se postam, o cenário visto seria bem outro. Uma montanha com afiadas farpas em desnível, céu tingido de um marrom avermelhado, tudo iluminado por um sol que,
apesar de ser o mesmo, não consegue transpor com facilidade os seus raios, tomando o ambiente sombrio e bastante aterrador. No solo, lama pegajosa a lançar vapores fétidos e asfixiantes. Quantas são as visões de um mesmo local em diferentes dimensões? Sabe, Romão, estou cansado. Parece que minhas forças se esgotam a cada momento. Você está se tomando fraco, Emídio. Esbraveja o outro, visivelmente irado. Agora que estamos perto, agora que finalmente o encontramos, agora que teremos a ajuda da Legião de Breno, você vem me dizer que está cansado? Eu lhe torço o pescoço, ingrato. A horrenda ave, parecendo perceber a fúria de seu dono, vira-se para Emídio e emite ameaçador som gutural, impertigando-se e necessitando movimentar as asas para não cair, agarrando-se mais ainda no ombro que a sustenta. Mas não iremos conseguir nada. Eolo agora tem a proteção de Rubens e dos seus. Já estão até conseguindo convencê-lo a trabalhar para eles. Pois iremos impedi-lo. Iremos impedi-lo. Custe o que custar. Mas o que está acontecendo com você, Emídio? Jurou me apoiar até o fim. Jurou. Sim, eu jurei, mas... Mas o quê? Emídio abaixa a cabeça, desalentado e temeroso de falar o que sente. Fale, infeliz. Sabe que detesto que me escondam alguma coisa. O que passa por essa sua cabeça? Falei, a ave toma a impertigar-se ameaçadora. Tenho recebido algumas visitas, acaba confessando o outro, o que toma. Romão mais irritado ainda, espumando pela boca. Mas era só o que me faltava. Será que terei que impedi-lo de dormir? Será que terei que ordenar a Gávio que tome conta de você? Gávio é o nome do pássaro que, ouvindo o que Romão diz, salta de seu ombro em direção a Emídio, pousando-lhe nas costas e bicando doloridamente o seu pescoço. Pare. Pare. Romão, faça-o parar. Sai de cima de mim. Grita desesperado, tentando defender-se com os braços. Chega, Gávio. Volte aqui. A ave obedece prontamente. Agora, fale, Emídio. Desembuche. Quem o está visitando? Fale de uma vez. Emídio se ajoelha e, com lágrimas nos olhos, confessa. Nossa mãe, Romão, nossa mãe. Mãe. Que mãe? Você está louco? Não temos mãe. Não temos mãe. Berra, revoltado. Temos, sim, Romão. A mãe vem me visitar em meus sonhos. E você acredita, Emídio? Isso é obra dos nossos inimigos. Estão enganando você. Não é engano, não. É a mãe. E por que somente agora ela resolveu vir até você, hein? Por que não veio antes? Não nos abandonou quando meninos. Ela está arrependida, Romão. E quer nos ajudar. Ah, ela quer nos ajudar? Pois então diga a ela para vir nos ajudar em nossa missão. Que ela venha para destruir Eolo, que tanto mal nos causou. E nosso pai? Onde está nosso pai? Ela lhe disse. Ela não sabe. Ah, ela não sabe? Se há alguém que deveria vir nos ajudar é o nosso pai, Emídio. O nosso pai. E ela não fala nada, não é? Ela diz que devemos nos esquecer dessa vingança. Que iremos sofrer muito mais se conseguirmos o nosso intento. Cale-se, Emídio. Cale-se. E deixe de ser tolo e enganar-se desse jeito. E mesmo que fosse sua mãe, ela não sofreu o que sofremos. Nossa mãe, Romão.
Eu não tenho mãe. Eu não tenho mãe. E pare com esse assunto ou já sabe o que lhe acontecerá. Quer ver? Ele traço não, Romão. Não, por favor. Então, cale-se. Cale-se. Está bem, concorda Emídio, cansado e bastante abatido. Possui pelo irmão uma grande dedicação e, principalmente, um grande débito para com ele, pois sente-se também culpado pelas desventuras por que ele passou quando encanado. Está bem. Não falho mais. Ótimo. Agora, vamos até a casa daquele infeliz, Deolo, ver o que está acontecendo por lá. Ele ficou muito tempo à mercê de Rubens e penso que já está com a ideia de se bandear para aquela religião que insiste em interferir na vida de todo mundo, inclusive na vida de outros tantos como nós. Vamos lá. Já tenho um plano que, tenho certeza, não falhará. Principalmente agora com a ajuda da Legião de Breno. E quando começarão a nos ajudar? Assim que os chamarmos. E por que não nos ajudar? Emídio, tem momentos que acho que você não tem miolos. Não é capaz de perceber as coisas. Mas que coisas, Romão? Não tenho a menor ideia do porquê de Breno nos ajudar. Já nos molestaram tanto no passado. Aliás, nem consigo compreender como você ainda consegue aliar-se a eles. Eu não estou me aliando a ninguém, imbecil. Apenas estou juntando forças. É-se libra que interesse eles têm em prejudicar Eolo. Que eu saiba nunca tiveram seus caminhos cruzados. Raciocine um pouco, Emídio. Breno e os seus seguidores fazem parte da grande irmandade dos inimigos do Cristo, inimigo mortal dos seguidores da doutrina espírita, esses intrometidos que vivem a nos bisbilhotar e desorganizar os nossos grupos de vingadores, e Eolo, pelo que Breno tomou conhecimento, já se encontra com propósito determinado a trabalhar por essa doutrina. Na verdade, a grande irmandade colocou Breno e os seus nessa missão de impedi-lo de seguir avante. Isso até entendo. O que não entendo é o porquê de nos envolver, já que não nos suportam. Poderiam bem fazer o serviço sozinhos. Raciocine, Emídio. Raciocine. E da nossa força que eles precisam. Precisam da nossa força. Da nossa força? Pergunta Emídio, já com receio de fazer tantas perguntas ao irmão. Nós possuímos uma força muito maior que a deles. E que força é essa? A força do ódio, Emídio. A força do ódio. Quem deles odeia tanto Eolo quanto nós, hein? Diga. Emídio permanece calado. Na verdade, já chegara a sentir um grande ódio por Eolo, que tanto prejudicara seu pai, seu irmão e a ele. Mas com o passar do tempo, e com as frequentes visitas da mãe que tenta demovê-los do intento, não possui mais esse sentimento que já lhe fora tão intenso. A mãe vem conseguindo abrandar seu coração durante os momentos em que se desprende do perispírito durante o sono e a encontra, já que esta não consegue, ainda, fazer-se ver durante o estado de vigília dele. Ela os abandonara quando crianças, Romão com 8 anos de idade e Emídio, com 6, isso em meados da segunda metade do século XIX, em Portugal, quando deixara o marido e os filhos, iludida por um antigo amor da adolescência, que acabou por abandoná-la no Brasil, onde acabou conhecendo a miséria. Acometida de terrível doença, desencanou, jovem ainda. Muito sofreu nas malhas do arrependimento e nas mãos de implacáveis perquiridores religiosos na região umbralina para onde se viu tragada após o desenlace. Com o passar do tempo, buscando o auxílio no Mestre Jesus, através de muita oração, viu-se resgatada por equipe socorrista e, após muito trabalho na seara do bem, conseguiu a dádiva de procurar os filhos a fim de lhes oferecer aquilo que lhes negara por insensata decisão.
o amor maternal, isento de quaisquer interesses pessoais. Muitos e muitos anos se passaram até conseguir encontrá-los, presos no ódio por um antigo companheiro, o Eolo, que, no passado, através de um ato irresponsável, de certa forma concorrera para que suas vidas lhes fossem furtadas, mas que, com o passar do tempo, modificara-se a tal ponto que detinha agora a grande missão de espalhar as luzes do Evangelho de Jesus, através do ensino da doutrina espírita. E Matilde, mãe de Romão e Emídio, vem conseguindo, aos poucos, demover Emídia do sentimento de ódio e vingança que ele e Romão vem nutrindo por Eolo durante tanto tempo e que a fronteira marítima conseguira separar por muitos lustros, mas que agora, após tantos embates, conseguiram ambos encontrá-lo no Brasil, ora encanado. Emídio, por sua vez, já perdoou a mãe e sabe que terá que modificar-se muito para ter a felicidade de realmente encontrá-la numa mesma dimensão e poder abraçá-la com mais realidade, já que, os carinhos que recebe durante o desprendimento do sono, apenas lhes vêm à mente por vagas lembranças. Almeja muito viver felizes momentos com a mãe querida e dizer-lhe o quanto a ama e perdoa. Mas sente-se preso ao irmão pela força do próprio amor que use e também pelo apelo que Matilde lhe fez, pedindo-lhe que acompanhasse Romão a fim de tentar convencê-lo a libertar-se dessas algemas de ódio que tanto o faziam sofrer. Sabe que isso delongará certo tempo e que necessário se faz ter paciência, muita paciência. Percebe, também, o quanto Eolo modificou-se e não se assemelha, nem de longe, com aquele jovem que tanto os magoara. Sabe que é ele, reencarnado, fato esse devidamente comprovado pela mãe, mas percebe que uma grande modificação se operara naquele homem que tanto bem procurava distribuir entre os mais necessitados. E é com esses pensamentos que laconicamente responde ao irmão, pois percebe não ter chegado a hora, ainda, de tentar persuadi-lo mais frontalmente. Você tem razão, Romão. Você tem razão. Agora, vamos até a casa de Eolo. Quero ver o que lá se passa. Capítulo 7. A pipa. Portugal, século XIX. Mas é muito grande, Ézio. Será que vai voar? Pergunta Romão, garoto de 14 anos de idade, ao amigo. Pois tenho certeza que sim. E por que tem tanta certeza? Veja bem. Nós não fazemos pipas pequenas, elas voam. Sim, mas são pequenas. E se soltássemos diversas pipas pequenas? Elas não iriam voar? Sim, responde, agora, Emídio, irmão de Romão, 12 anos de idade, ao amigo Ézio, com 15. Pois, então, para cada pipa não há uma porção de vento que a faz subir? Ah! E daí? Daí que se emendarmos todas essas pipas pequenas, uma ao lado da outra, elas não voariam com a porção de vento que sopra em cada uma delas? Creio que sim. Mas você não emendou muitas pipas. Aí é que reside o segredo. Quando fiz esta pipa enorme, foi como se tivesse emendado várias. Os dois garotos olham um para o outro e exclamam, entusiasmados, quase a uma só voz. Não é que você tem razão? Essa pipa vai voar, mesmo. E as varetas? Irão aguentar? Apenas aumentei um pouquinho a grossura delas, mas creio ter acrescentado pouco peso com isso. Mas, então, vamos soltá-la, Ézio. Não posso esperar para ver essa pipa no céu. Vamos lá. Ajudem-me a levá-la até o alto do morro. Podemos usar o carrinho de mão de meu pai, diz barra inversa Romão. Boa ideia, Romão. Vamos falar com ele, sugere Emídio. Podem usar o carrinho, concorda seu Manuel, pai de Romão e Emídio, mas cuidado com ele. Não vão me quebrar nenhuma roda lá no morro, hein? Fique tranquilo, seu Manuel, diz Éxio,
tomaremos bastante cuidado. E não se esqueçam de que amanhã terão um servicinho para fazer aqui no empório. Pode deixar, pai. Amanhã bem cedo, começaremos a retirar os brotos das batatas. Também virei, promete Ezio. E os garotos já estão saindo do estabelecimento comercial quando seu Manuel diz: muito boa sua ideia, Ezio. Também creio que isso irá voar. Vai voar, sim. Mas também quero que não se esqueçam de que, logo, não terão mais toda essa liberdade para brincar. Afinal de contas, já estão todos bem crescidinhos. Inclusive, Ezio, seu pai já me falou de sua preocupação com você. Comigo? Sim. Disse-me estar preocupado com essa sua fixação em querer fazer as coisas voarem. Bem que o homem poderia ter asas, não, seu Manuel? Poderia, mas não tem. E uma pena. É uma pena mesmo que está fazendo falta ao homem, brinca Romão. Todos riem da brincadeira e já se encontram a alguns metros da loja, quando seu Manuel os chama. Esperem um pouco. O que foi, meu pai? Pergunta Romão. O homem pensa um pouco, olha para cada um dos meninos e diz a Ezio: escute aqui, rapazinho. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Essas pipas que vocês vivem a soltar servem apenas para que, subindo ao alto, vocês fiquem a olhá-la daqui de baixo, ouviu? Por que está nos dizendo isso? Pergunta Ezio. Digo isso, porque já posso imaginar as estranhas ideias que lhes passam pela cabeça. E que ideias são essas, seu Manuel? O homem coça o cavanhaque e, olhando sério para Ezio, aponta-lhe o indicador como ameaça. O vento lá no morro é muito forte e se eu souber que algum de vocês resolveu pendurar-se numa dessas pipas, prometo que dou uma surra de vara de marmelo em cada um. Não em você, Ezio, que não é meu filho, mas tenho absoluta certeza de que seu pai o fará assim que souber disso. Mas de onde tirou essa ideia, seu Manuel? Pergunta Ezio. Não sou tolo, menino. E posso muito bem imaginar o que lhe pode passar por essa sua cabeça de vento. Ezio franze o senho e pergunta: seu Manuel, diga-me uma coisa, por favor. O senhor acha que uma pipa poderia levantar um homem? Eu não acho nada, garoto. Apenas lembre-se muito bem disso que lhe estou dizendo. Já ouvi falar de alguns loucos que estão a tentar esse feito e de alguns outros que sucumbiram por isso. Além do mais, se Deus quisesse que o homem voasse, já teria dado asas a ele. O senhor já ouviu falar de alguém que conseguiu voar? Caiam fora, agora. Esbraveja seu Manuel, tenho muito o que fazer. E não se esqueçam do que eu lhes disse. Não se preocupe, seu Manuel. Nem pense numa coisa dessas, complementa Romão. Muito bem. Agora, vão. E os três garotos partem em direção ao alto do morro com a pipa sobre o carrinho de madeira. Na verdade, teriam tido menos trabalho e feito menos força se tivessem carregado a pipa com as mãos, tamanho ficou o peso do carrinho na subida, mas temiam que um vento forte a danificasse. Em pouco mais de meia hora, chegam ao alto da elevação. Que vento forte! Exclama Ezio. Espero que ela aguente. Irá aguentar sim, diz, animado, Emídio. Vou amarrar a cordinha nela, informa Ezio, já com o longo fio enrolado num pedaço de galho, desbastado para ficar bem liso. O ideal seria se tivéssemos mais corda, hein, Ezio? Já estou providenciando isso, informa, meu tio prometeu que irá arrumar-me mais um pouco. Pronto, me ajudem aqui. Carreguem a pipa até aquela elevação. O vento está soprando para lá. Os meninos, então,
alegremente atendem ao pedido do amigo que vai soltando a cordinha à medida que se afastam. Pronto. Aí está bom. Podemos soltá-la. Ergam-na um pouco mais. Isso. Agora. Soltem-na. Meu Deus. Gritam os três. Ela vai voar. Ela vai voar. E a pipa, sustentada pelo forte vento, solavanca para baixo e para cima, aos golpes dados na cordinha por Ezio, e começa a ganhar altura. Está subindo. Está subindo. Você é muito inteligente, Ezio. Grita Romão. Está subindo rápido. Grita Mídio. Penso que, quanto maior o seu tamanho, melhor responde ao vento. Diz Ezio, visivelmente emocionado com o sucesso alcançado. E a pipa continua a subir. Vejam. Quase não preciso impulsionar muito a cordinha. Que beleza! Finaliza Romão, deitando-se na grama do morro, sendo imitado por seu irmão e, inclusive por Ezio que, mesmo deitado, consegue controlar o seu invento. E assim deixam-se ficar com os olhos fixos na pipa, revezando-se na posse da cordinha. Gostavam de sentir a força que o vento impunha à pipa e que podiam sentir na mão a segurar o fio. Nesse momento, uma ave de médio porte pousa a uns 20 metros deles e começa a bicar o solo, certamente, alimentando-se de algum inseto ou larva. Em seguida, alça voo novamente e põe-se a voar em círculos e os garotos ficam a observá-la. Sabem, diz Ezio, gostaria de ser um pássaro. Um pássaro? Sim, um pássaro. Para poder voar, não é? Pergunta Romão. Sim, para poder voar, sentindo o vento no rosto, vendo o mundo de cima, pousando quando quisesse, tomando ao partir, também quando quisesse. É. Seria bom. Garanto que faria voos bem diferentes. Voos diferentes? Isso mesmo. Voaria de lado, de costas, atiraria meu corpo em velocidade por sobre as rochas, o mar e, assim que estivesse bem próximo, retomaria para o céu. Atingiria as nuvens. Do que são feitas as nuvens, Ezio? Pergunta Mídio. Não sei, mas descobriria. Será que veríamos os santos, os anjos e até Deus se as ultrapassássemos? Toma a perguntar o menino. Não sei, Emídio. Talvez. Responde Ezio, parecendo sonhar com tudo o que diz. O que sei é que seria livre. Isso é verdade. Os pássaros são as criaturas mais livres que conheço, diz, agora, Romão, nem precisam temer os outros animais. Basta voar para fugir deles. Penso que os pássaros são os filhos mais queridos de Deus, afirma Ezio. Mais queridos? Sim. Não necessitam lutar para conseguir o que querem, nem guerrear para defender suas terras, praticamente não possuem inimigos. Nem são orgulhosos e nem poderosos. Não prejudicam ninguém por causa de poucas moedas, como o homem. E nem precisam usar roupas. Outros animais também não, mas o que mais admiro e por isso afirmo que são os filhos mais queridos de Deus é que não lutam e, principalmente, podem voar. Sabe que concordo com você, Ezio. Comenta Romão, também penso que são os filhos preferidos de Deus, sim. Afinal de contas não são apenas eles que conseguem chegar mais próximo dele. O padre disse que Deus mora no céu. Não estou dizendo. E notem que são as criaturas mais elegantes. Vejam quando voam. Batem mansamente as asas e parecem flutuar pelo céu. Como gostaria de voar. É. Não somos nada, mesmo. Parecemos pedras presas aqui embaixo. Somos menos do que essa pipa, arrisca Emídio, sempre tímido em dar sua opinião.
Ora, não fale bobagem, Emídio, ralha com ele Romão. Ele está certo, Romão. Deus poderia, pelo menos, nos ter criado com pouco peso. Com pouco peso. Sim, com pouco peso. Dessa maneira, poderíamos amarrar uma corda em nós e nos levantarmos com o vento. Mas se fosse assim, Ézio, você há de convir que teríamos que viver com uma pesada pedra amarrada em nós, pois senão, estaríamos sempre sendo levados pelo vento. Ézio sorri e concorda. Nisso você tem razão. Mas deveria haver um meio. Os garotos permanecem mais um pouco em silêncio até que Ézio dá um salto, sentando-se na grama. Esperem, tive uma ideia. Uma grande ideia. Uma ideia? Sim, uma ideia. Aliás, na verdade, não é uma ideia minha, mas de seu pai. De meu pai? Você não se lembra que ele nos ameaçou de uma surra se tivéssemos a ideia de nos amarrarmos numa pipa para voarmos, presos a ela? Sim, mas você não está querendo dizer que... E por que não? Interrompe Ézio. Você está louco, Ézio. Uma pipa não nos aguentaria. Uma pipa comum, não. Como assim? Vou lhes mostrar. E dizendo isso, Ézio começa a enrolar a cordinha, fazendo baixar a pipa. Você não vai brincar mais? Pergunta Emídio. Vamos, sim, mas quero lhes mostrar uma coisa. Os garotos ficam a observá-lo até que a pipa venha parar em suas mãos. Venham cá. Pegue a pipa, Romão, e sinta o seu peso. O seu peso. Isso mesmo. Sinto o seu peso. Estou sentindo. E daí? Vamos fazer uma experiência. Segure-a com apenas uma mão. Ézio, então, tira a camisa e a coloca na outra mão do amigo. O que me diz? A camisa é mais pesada do que a pipa. Não sei dizer. Talvez um pouquinho mais. Muito bem. Prestem atenção. Vou cortar um pedaço desta cordinha, fazer um pequeno pacote com esta camisa e amarrá-la numa de suas pontas. Agora, amarro a outra ponta na parte de baixo da vareta. Você acha que ela vai levantar, levando a camisa? Pois tenho certeza. Levem-na novamente até aquela elevação. Os meninos obedecem. Soltem-na agora. Agora. A gritaria geral. A pipa, apesar de um pouco mais de dificuldade, ganha novamente os ares e começa a elevar-se levando a camisa de Ézio. Deu certo, Ézio. Deu certo. Mas foi apenas uma camisa, resmunga Emídio. Quero ver ela levar uma camisa com alguém dentro dela. É lógico que essa pipa não vai conseguir isso, Emídio. Mas será que uma pipa bem maior? Precisaríamos de bastante vento, retruca Emídio. E uma pipa bastante forte, emenda Romão. Mas uma pipa para ser bastante forte ficará muito pesada, rebate, ainda, Emídio. Bastante forte não quer dizer bastante pesada, Emídio, explica Ézio. Necessitamos, isso sim, de um vento bastante forte, como você mesmo disse. Talvez mais lá no alto, sugere Romão. Isso mesmo. Lá em cima o vento deve ser mais forte. Mas você não vai querer experimentar, não é? Ézio dá um pequeno sorriso e responde. E por que não? O tecido não aguentaria. Podemos usar um tecido mais grosso e as armações poderão ser feitas de um material mais resistente. Como um galho de árvore, Ézio. Quem sabe? Eu não vou participar dessa brincadeira, Ézio. Se meu pai descobrir, levarei uma grande surra, diz Emídio. Eu também não,
diz Romão, sem muita convicção. Mas e se tivermos sucesso? Ele irá ficar orgulhoso de vocês. Tenho certeza de que meu pai também. Se conseguirmos. Eu não vou experimentar isso. Nem eu. É evidente que serei o primeiro a voar. Não sei, não, Ezio. Acho muito perigoso. Faremos uma experiência com algum objeto com o nosso peso. Assim, pode ser, mas continuo a insistir. Não vou subir nessa coisa. Tenho medo de altura. Você só vai ficar com a outra ponta da corda. Ainda penso que não é uma boa ideia. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 8. Novas elucidações. Veja, Romão, quem está em frente à loja de Eolo. É Breno e 3 de seus asseclas. Vamos até lá. Romão e Emílio haviam ido até a casa de Eolo, mas não o encontrando lá, decidiram ir até seu estabelecimento comercial. Aproxime-se, Romão. Ordena Breno, que não sabe falar de outra forma a não ser ordenando. Romão e Emílio atendem a ordem. Estamos à procura de Eolo. Queremos saber o que está acontecendo, dizem. Fizeram bem em vir. Estamos precisando de seus préstimos, informa Breno. Algum plano? Mais ou menos. Não vai ser fácil. Parece que Eolo está mesmo disposto a trabalhar para os nossos inimigos. Aquele imbecil do Rubens conseguiu o que queria. Convencê-lo a seguir essa doutrina que tanto nos atrapalha e que vem nos roubando muitos seguidores. Não estou nem um pouco me importando com isso. Apenas desejo vingança. Mas terá que passar a se preocupar porque se Eolo realmente tomar-se um adepto dessa religião, será difícil conseguir esse seu intento. Religião alguma o libertará de mim e da minha ira, esbraveja Romão. Emílio continua em silêncio. Compreendo você, diz Breno, denotando falsa compreensão, no intuito de fazê-lo trabalhar para ele, mas será necessário muita calma e muita inteligência para que possa derrotá-lo e colocá-lo à sua mercê. Romão cala-se, contrariado. Muita inteligência e planejamento, complementa o outro, por isso, não se esqueça. Não quero pôr tudo a perder por causa de nenhum tipo de impulsividade de sua parte. Se quer trabalhar em conjunto comigo e com os meus, terá que me obedecer, terá que seguir os meus planos. E por que terei que fazer isso? Pergunta, irritado e contrariado. Porque precisa de mim e do meu tirocínio e, principalmente, porque se eu perceber que poderá comprometer esta minha missão, terei que puni-lo e você sabe que tenho poderes para isso. Sabe que não se brinca com a grande irmandade dos inimigos do Cristo. Romão e Emílio estremecem. Sei disso, concorda Romão, e o que teremos que fazer? Preste atenção. Teremos que agir corretamente. Infelizmente, Eolo encontra-se refratário à nossa influência. Sua esposa e suas filhas, também. Já tentamos entrar em contato mental com eles e nada conseguimos. Dessa forma, teremos que atingi-lo através de alguma outra pessoa muito cara a ele. E quem seria essa pessoa? Seu grande amigo Haroldo, responde Breno, convicto, você o conhece? Sim. Mas esse amigo de Eolo não se encontra também envolvido com a doutrina? Pergunta Emílio. Não. Na verdade, ele não aceita seus preceitos e não possui nenhuma vontade de estudá-los e, muito menos, de segui-los. Prefere não se preocupar com essas coisas. Dessa maneira, não será tão difícil envolvê-lo.
Apenas precisamos descobrir o seu ponto fraco, para atacá-lo e, com isso, fazê-lo voltar-se contra Eolo. É o único plano que tenho no momento. Precisamos fazer com que Eolo sofra uma grande decepção, uma grande injustiça e um grande sentimento de ódio e revolta que nos facilitará envolvê-lo e neutralizá-lo. Entendo. É nisso que iremos trabalhar, enquanto você e Mídio deverão colocar-se constantemente ao lado de Eolo a fim de ficarem a par de seus passos e de suas reações. Romão pensa um pouco, enquanto sua fisionomia endurece mais e explode. Aquele maldito. Você acha que vou ter condições de permanecer ao seu lado, apenas observando-o, inerte e passivo? Pois é o que terá que fazer. Grita-lhe Breno, colocando-se bem próximo ao rosto de Romão, e o que terá que fazer? E não faça nada além disso. Nada, entendeu? Você não tem competência para agir sozinho. Você não é nada. E obedeça às minhas ordens ou seu arrependimento lhe será muito amargo. Romão, a muito custo, consegue controlar-se. Sabe que não pode enfrentar Breno e que, realmente, ele tem razão. Sem ele, nada conseguirá, pois nada conseguirá até então. Abaixa a cabeça e anue. Está certo, Breno. Vou fazer o que me pede. Não estou lhe pedindo nada, idiota. Estou lhe ordenando. Esbraveja o outro, mostrando a sua força. Venha, pede Emílio ao irmão, vamos entrar na loja. Com um olhar ainda de revolta, Romão encara Breno e acompanha o irmão. Não vou conseguir, Emílio. Não vou conseguir me controlar. Pois terá que fazê-lo, Romão. Além do mais, Breno tem razão. Sem ele, nada conseguiremos. Mas ele poderia colocar algum outro para fazer isso. Ele sabe que ninguém terá um empenho como o nosso. E Mídio não mais quer saber de vingança. Seu único desejo é reencontrar-se com a mãe, mas não pode abandonar o irmão e nem quer contrariá-lo. Na verdade, tem uma ponta de esperança de que algo aconteça e que o irmão modifique seus sentimentos. Já sentiu muito ódio por Eolo, mas a mãe conseguiu abrandar o seu coração e até já consegue compreender que, no fundo, a culpa de tudo o que aconteceu não pertence somente a Eolo, mas sim, dos três. Nesse momento, entram no estabelecimento comercial de Eolo e encontram-no em sua sala que lhe serve de escritório. Veja o criminoso, Emídio. Veja. Veja a cara de santo. Que ódio. Acalme-se, Romão. Lembre-se do que disse Breno e ele não estava brincando. Vamos observar apenas. Eolo encontra-se sentado à sua mesa de trabalho e lê um livro. Vamos ver o que esse criminoso está lendo. Assim que Romão se aproxima, Eolo sente um calafrio a lhe percorrer a espinha e repentino mal-estar o envolve. Meu Deus! O que é isso? Exclama, que tontura repentina. Fecha o livro e levanta-se, dirigindo-se até a pequena geladeira, de lá tirando uma garrafa d'água com a qual enche um copo e bebe. Veja o que ele está lendo, Emídio. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Pelo jeito, está se bandeando mesmo para o lado daqueles cretinos. Parece que ele está levando a sério a doutrina, comenta Emídio. Nesse momento, entra Armando com alguns papéis para entregar a Eolo e percebe que ele se encontra com uma fisionomia estranha e um pouco pálido. Está sentindo alguma coisa, Eolo? Pergunta, você me parece doente. Não sei, Armando. Senti ligeiro mal-estar, mas já estou melhorando. Quer que eu faça alguma coisa? Não, não. Apenas gostaria que me fizesse o favor de levar esta correspondência até o correio. Vou levá-la já. Obrigado. O rapaz sai e Eolo volta a sentar-se.
Sentiu-se mal com a minha presença, não é? Brada Romão, pois vou fazê-lo sentir-se pior ainda. Não faça isso, Romão. Estamos aqui apenas para observá-lo. Mas Romão não ouviu, posta-se bem próximo a ele, bem no momento em que abre o livro. Meu Deus! Outra vez? Pensa, sentindo novamente a tontura, será que é este livro? Não, não pode ser. Um livro com tantos ensinamentos, tantas verdades. Armando abre a porta novamente e dá passagem a Léo. Visita para você, Eolo. Oh, Léo, como vai? Tudo bem, Eolo, responde o homem, notando o livro aberto sobre a mesa. Pelo que vejo, está levando a sério o estudo. Sim, mas está acontecendo algo que não sei explicar. E Eolo conta a Léo sobre o mal-estar. Será o livro, Léo? Pode ter certeza que não, Eolo. De qualquer maneira, se me permite, gostaria que me acompanhasse mentalmente numa prece. Numa prece? Aqui? Sim. Por que não aqui? Todo lugar é ideal para nos lembrarmos de Deus e rogar o seu auxílio. Só vai lhe fazer bem. Pode fazê-la, então. Só espere um pouco que vou pedir para que ninguém entre na sala até terminarmos. Eolo dá essa ordem a um de seus funcionários e volta a sentar-se. Léo, então, começa. Deus, nosso Pai, de infinita sabedoria e misericórdia. Jesus, nosso amado Mestre, Espíritos de luz que estão sempre a auxiliar e amparar nossos passos. Neste momento, rogamos a proteção ao nosso irmão Eolo, que passa pelo desabrochar de sua mediunidade, assim como rogamos luzes e bênçãos em felizes irmãos que porventura estejam à frente de alguma ação de ordem inferior contra ele. Possam esses nossos irmãos serem tocados por essas luzes da misericórdia divina, através de seus mensageiros. Que os seus sentimentos sejam abrandados nesta hora. Léo continua com sua rogativa por mais alguns minutos, o suficiente para que intensa luz inunde o ambiente. Lá vamos cair fora, Emídio. Grita Romão, eles estão chegando. Ondas luzes estão chegando. Não quero nada com eles. Essas luzes me entorpecem os sentidos. E assim gritando, Romão e Emídio evadem-se do local, visivelmente assustados. E, então, Eolo. Sente-se melhor agora. Eolo, com lágrimas nos olhos, lhe responde. Que paz, Léo. Que paz estou sentindo neste momento. Há muito tempo não me sinto assim. É o poder da prece, Eolo. Da prece proferida com o coração. Meu Deus. Preciso orar mais. Na verdade, há já algum tempo não dedico alguns minutos do meu dia a uma prece. Faça isso sempre que sentir algo diferente e desagradável, meu amigo, e verá que tudo irá se reequilibrar novamente. Mas faça uma prece sempre em intenção de entidades que porventura sejam a causa de seu mal-estar. Na verdade, elas são muito mais necessitadas do que nós. Você quer dizer com isso que a causa desse meu mal-estar deveu-se à presença de espíritos que queriam me prejudicar? Meu irmão, não vou lhe esconder que vislumbrei a presença de duas entidades inferiores neste ambiente, assim que me concentrei e comecei a orar. Você viu? Sim. E como eram eles? Como disse, são espíritos infelizes que ainda se comprazem no mal, inimigos de Jesus, e principalmente da doutrina espírita, que vem arrebanhando companheiros seus, através do amor e do esclarecimento. A propósito, Eolo, seria muito bom que você tomasse uma série de passes lá no centro espírita para que essa sua mediunidade seja um pouco amainada e lhe dê tranquilidade para que possa estudar a doutrina e aprender sobre o que acontece. E quando e onde posso tomar passes?
no Centro Espírita Allan Kardec que eu e Mara frequentamos e onde trabalhamos. Nós temos reuniões de passes às segundas, terças e sexta-feiras. Às terças, também realizamos reuniões mediúnicas. Hoje é sábado. Depois de amanhã você poderá ir até lá. Costumamos chegar por volta das 19 horas e os passes são ministrados às 8. Pois eu irei, sim. Vou ver se Nelma me acompanha. Isso mesmo. Leve-a também. A propósito, Léo, estou aqui lendo o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Poderia me falar alguma coisa sobre Allan Kardec? Outra coisa que gostaria de saber é se o Espiritismo é uma religião muito antiga. Você ainda vai aprender mais profundamente sobre tudo isso, Eolo, mas vou tentar lhe dar uma explicação sucinta sobre o Espiritismo e Kardec. Eolo ajeita-se melhor na cadeira e Léo começa a explicação. Sabe, a essência do Espiritismo remonta a muito tempo e poderá ler a respeito no início do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Sócrates, filósofo grego, há mais de 400 anos antes de Cristo, seguido por seu discípulo Platão, pressentiram a ideia cristã. Os princípios fundamentais do Espiritismo encontram-se em suas doutrinas. Sócrates e Platão? Sim. Dentre as suas ideias, vários enunciados vêm ao encontro das verdades do Espiritismo. Esses enunciados enfatizavam que o homem é uma alma encarnada que se prejudica muito quando se prende às coisas materiais e que, à medida que delas se desliga, volta-se para o que é o mais puro, para a sua própria essência. Pregavam, ainda, que a alma, quando se encontra despojada de seu corpo, carrega os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas com que sua vida estigmatizou e que a maior infelicidade para o homem é ir para outro mundo com a alma carregada de pecados. Falam sobre a injustiça, dizendo que é melhor receber uma injustiça do que aplicá-la, que nunca devemos retribuir um erro com outro erro, nem fazer mal a ninguém, seja por qualquer pretexto. Comparam as boas ações com as oferendas ou com as belas orações, dizendo que aos olhos de Deus mais valem as primeiras. E que, perecendo o corpo, as almas, depois de julgadas, seriam novamente conduzidas a esta vida material como aprendizado. Eu não sabia disso. E quanto a Allan Kardec? Bem, vamos começar pelo começo. Os fenômenos espíritas, ou melhor, a influência do mundo espiritual em nosso planeta existe desde a mais remota antiguidade e já era percebida pelos mais antigos religiosos. Entretanto, foi no século XIX que esses fenômenos começaram a ser mais notados pelo povo. Eram ruídos, pancadas e batidas inexplicáveis, inclusive movimentação de objetos que, em pouco tempo, foram considerados oriundos de alguma força desconhecida, porém inteligente. Estou entendendo o traço principalmente nos anos de 1853 a 1855. Esses fenômenos acabaram se tomando um tipo de passatempo em reuniões de salão, quando curiosos passaram a utilizar o que chamavam de mesas girantes. Mesas girantes? Sim. A mesa girante era uma pequena mesa com tampo redondo, com uma coluna ao centro que se apoiava no chão por meio de 3 pés. Sei do que está falando. Pois bem. As pessoas sentavam-se ao redor dessa pequena mesa, colocando as mãos espalmadas sobre ela. Dessa forma, a mesa adquiriu o que se costuma chamar de uma vida fictícia, movimentando-se em todos os sentidos e, muitas vezes até, elevando-se no ar como se estivesse flutuando. E as pessoas descobriram que, se fizessem perguntas a essa mesa, ela lhes respondia através de pancadas como o pé. Respondia através de pancadas com os pés da mesa? Isso mesmo. Ela batia o pé a pequenos intervalos, convencionando-se corresponder o número de batidas com uma letra do alfabeto. Por exemplo, uma batida representava a letra A,
8 batidas, a letra H e I, juntando-se as letras, formavam palavras e sentenças. As pessoas, dessa maneira, conversavam com a mesa. Faziam-lhe perguntas e esta lhes respondia. E evidente que as perguntas eram revestidas de uma grande frivolidade e, consequentemente, as respostas também o eram. Na verdade, encaravam aquilo como uma brincadeira que não entendiam. Foi, então, que surgiu um renomado e respeitadíssimo professor, escritor de vários livros pedagógicos e profundo pesquisador, de nome Hippolyte Léon Denis Rivail, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque um espírito, de nome Zéfiros, revelou-lhe que esse teria sido seu nome, em outra reencarnação, na Gália, quando ele vivera como um sacerdote druida. Hippolyte já havia publicado muitos livros didáticos, diversos deles adotados pela Universidade de França, e era muitíssimo respeitando nos meios científicos e educacionais, tendo em vista suas obras sobre gramática, aritmética, química, física, astronomia e fisiologia. E numa outra encarnação, seu nome era Allan Kardec. Rubens falou-me a respeito da reencarnação e até achei muito bom que as pessoas, quer dizer, os espíritos, retomem a carne para conviver com aqueles com os quais já conviveram, no intuito de terem a oportunidade de resgatar os seus débitos e modificar os seus sentimentos, muitas vezes de ódio para com eles. Correto, mas como estava dizendo, Allan Kardec, após ter assistido, a convite, uma dessas reuniões, resolveu levar avante séria pesquisa a respeito, pois percebera uma inteligência desconhecida a movimentar a mesa. Só que não mais perguntas frívolas eram feitas à força inteligente que movia a mesa, mas sim questões de grande seriedade, tratadas com profundo cunho científico e, desta feita, as respostas eram também sérias e reveladoras, mesmo porque os espíritos que respondiam a Kardec eram, agora, espíritos superiores e não espíritos que se prestavam a brincadeiras de salão. Allan Kardec trabalhava com muita organização, fazendo perguntas que, ao serem respondidas, eram anotadas. Foi então que, de posse dessas perguntas e respostas, compilou-as num livro que lançou em 1857, denominado Livro dos Espíritos. O mais importante disso tudo é que o Espiritismo não é uma doutrina criada pelo homem e, sim, revelada pelos espíritos. E, da mesma maneira, pelo mesmo método e com auxílio, também, de médiuns, editou outras obras importantíssimas, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Fundou uma revista denominada Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos, e um pequeno livro intitulado O que é o Espiritismo. Allan Kardec devotou-se tanto à divulgação do Espiritismo, termo este de sua autoria, que após a sua desencarnação, foi possível lançar o livro Obras Póstumas com todo o material que tinha deixado para publicação. E como essa doutrina descreve o mundo dos espíritos e o que vem a ser, realmente, essa tal de reencarnação que, pelo que sei, é a base do espiritismo. Preste atenção. O espírito é criado por Deus, simples e ignorante, com a missão de depurar-se na prática do bem, para poder galgar planos mais elevados, através das diversas encarnações. Certo. Agora, o que acontece é que os espíritos, quando desencarnam, não abandonam os seus hábitos, seus desejos, suas fraquezas, seus vícios e mesmo suas virtudes. Passam, sim, a habitar, no lado de lá, planos inferiores ou superiores, dependendo de suas índoles boas ou más. E convivem com seus afins, ou seja, convivem com os espíritos superiores ou inferiores, em lugares de aprendizado e de trabalho em benefício do próximo ou em lugares de sofrimento e trevas, geralmente escravizados por entidades malignas e inimigas do bem, que os fazem trabalhar em missões obsessivas aos encarnados. Estou impressionado. E isso é muito lógico. A simples mudança de plano não altera a condição moral do espírito e,
Dessa forma, os mais poderosos na maldade e na ascendência mental, acabam governando os mais fracos na busca da satisfação de insanos desejos. Em mal se comparando, apenas para se ter uma ideia, veja o que ocorre nas penitenciárias onde sempre existem os chefes de verdadeiras quadrilhas internas, a escravizar os mais fracos. Entendo. O que comumente ocorre também, são as obsessões praticadas por espíritos desencarnados a encarnados por causa de fortes sentimentos de ódio e de vingança oriundos do passado. Outras entidades desencarnadas, muitas vezes, nem se apercebem quando desencarnam, passando a viver como se estivessem sonhando com o que lhes está acontecendo, num estado de verdadeiro torpor e ficam a perambular junto a pessoas e coisas que lhes são afins. Doutras vezes, ficam passando por momentos horríveis, geralmente ligados ao momento de sua morte, principalmente, se desencarnaram com a consciência pesada, por atos menos dignos. Quantos, então, ficam a viver junto daqueles a quem amam, de maneira possessiva e egoísta, prejudicando-os com sua presença. E evidente que um dia serão auxiliados, assim que se livrarem de todo o orgulho, de toda a vaidade e de todo o egoísmo, rogando humildemente o auxílio de Deus. Geralmente, as reuniões mediúnicas realizadas pelos espíritas têm a finalidade de os auxiliarem, pois através de um médium, conseguem conversar com eles e encaminhá-los para um novo caminho, fazendo-os compreender as verdades da vida. Fazem-nos, inclusive, visualizar espíritos amigos que irão auxiliá-los, pois como já disse, muitas vezes pensam que estão ainda vivendo no plano terrestre.